Olá, aqui é Daniel Alves. Eu sou da região norte de Minas, principalmente aqui da região do Vale do São Francisco. E eu resolvi falar um pouquinho sobre a nossa metrópole daqui do capital do norte de Minas Gerais, né? Montes Claros. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer assim, rever umas coisas que tem na história, que muitas coisas elas não estão assim de acordo com aquilo que eu tenho estudado, pesquisado, assim, um pouco, né? Porque eu não sou uma pessoa formada em história, né? Mas eu tenho aquela dedicação a estar vendo as histórias, né? Histórias contemporâneas, história do Brasil. Então, a gente está falando sobre Montes Claros. E tem fontes que falam o seguinte, que a história em 1768, olha, 1768. É um pouco, mais ou menos, baseado, né? Mas, com certeza, foi bem antes, né? Bem antes. 1768. O Arraial de Formigas, foi descoberto o Arraial de Formigas. Mas isso não bate. Em primeiro lugar, expedição Espinosa Navarro. A expedição Espinosa Navarro, ela não tem nada a ver. Navarro foi o padre que veio juntamente quando o rei de Portugal, Dom João III, né, ele descobriu que ainda existia o Tratado de Tordesilhas, que o Filipe III da Espanha e foi Filipe I de Portugal, ainda não tinha pegado o trono de Portugal, que ele colocou aquele chamado o Tratado Ibérico, né? Que as duas partes ibéricas, né, são Portugal e Espanha. E Algarvas, né? Então, Algarvas pertence a Portugal. Então, a região ibérica é só Espanha e Portugal, que fica ali ao lado do Golfo, né? No norte da África. Essa ali que é a região, né, da Ibérica. Então, o Felipe, quando ele tomou o trono de Portugal, por não ter herdeiro, né, que ele era parente de Dom João III, né? Quando Dom João III morreu, tinha um herdeiro, mas o herdeiro morreu também, então acabou ficando no trono para Felipe. Então, o Tratado de Tordesilhas, praticamente, ele não teve mais validade. Também o Tratado de Tordesilhas, ele não tinha valor para outros países, só para Portugal, né, que tinha aquele valor, levar em consideração. Mas quando o Felipe entrou, o Felipe praticamente falou que o Tratado Ibérico, ele considerava o Portugal como sendo uma nação só. Portugal e Espanha, Espanha e Portugal uma nação só. Então, o Brasil, praticamente, com a região que a Espanha dominava, ele já considerava como dele. Então, ele não levou mais em consideração o Tratado de Tordesilhas. Então, voltando atrás, né? Então, quando o Dom João III descobriu, ainda com o Tratado de Tordesilhas, né, ainda estava vivo, né, porque o Dom João III, ele foi depois de Dom Manuel I, né,
que foi na época de Pedro Álvares Cabral. Né? Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, né? Que essa parte do vídeo, nós vamos só fazer um resumo, para a gente chegar ao ponto a como foi Montes Claros, como foi conquistado Montes Claros. Né? Então, o Dom João III, ele chamou o Martim Afonso de Souza, em Portugal, e chegou lá e falou para ele, falou, olha, estão descobrindo ouro do outro lado do Tratado de Tordesilhas. A Espanha está descobrindo muito ouro. Então eu quero que você forme uma expedição para resolver esse problema. Então, esse Navarro que fala aqui, expedição Navarro Espinosa. O Navarro, na verdade, ele se chamava Padre Espiqueta Navarro. Foi o padre que veio com ele. Era um padre alemão, Espiqueta Navarro. Não tinha nada a ver com o Espinosa. O Espinosa era Francisco de Espinosa, né? Francisco, eu acredito que Francisco de Espinosa, né? Não tinha nada a ver com o Navarro. O Navarro era do padre. Então, nesse caso aí, que eu quero falar para vocês, que quando foi a época que o Espinosa, o Francisco Espinosa, Blusa Espinosa, Francisco Blusa Espinosa, justamente ele veio com o padre, padre Espiqueta, né? Espiqueta, né? Aspiqueta, o padre chamava Aspiqueta, porque é um nome alemão lá, Aspiqueta Navarro. Ele veio junto com ele. A expedição passou, veio muitas pessoas, demorou talvez mais de 2 anos, ela passou pelo rio Jequitinhonha e eles desceram na região de Salinas, que era a região do sal. Já tinha, quem mandava aqui na região eram os vaqueiros, sabe? Criação de gado, já tinha lá do outro lado, da Serra Geral. Eles passaram pela Serra Geral, lá já tinha as Salinas. A Salina não criava o gado, já tinha Salina. Eles subiram, desceram. Então eles pegaram o Rio Pardo e desceram e saíram, que eles tinham que sair no Rio São Francisco, porque eles tinham que fazer esse percurso. Eles estavam procurando ouro. Então, o Espinosa veio com esse padre. O período foi 1553. 1553. Como Espinosa poderia estar vivo com o padre Aspiqueta Navarro nesse período de 1768? Não tem lógica, né? Então, a expedição desceu para Espinosa, que lá chamava-se Lençóis, né? Lençóis, porque as pessoas estendiam os lençóis brancos, né? Aí tinha lá em Espinosa tinha o nome de Lençóis. Aí eles desceram até o Rio Verde. Como não acharam ouro, voltaram. Todos eles, o padre. Aqui fala o seguinte, que a expedição da expedição Espinosa Navarro, composta de 12 homens determinados, talvez espanhóis, nessa época, eles não tinham, sabe, não dava muito bem com os espanhóis não, porque os espanhóis, o Tratado de Tordesilhas foi um tratado meio, sabe, aos troncos e os barrancos, né? Então, com certeza, podia ter até espanhóis naturalizados portugueses, não pode ser, né? Então, os portugueses, os primeiros a pisar nas vastas terras da região do norte de Minas Gerais, habitadas pelos índios, anais e tapuas, né? Tapuas. Não, os índios, tapuas, eu concordo. Esses anais também eu concordo, porque os tapuas era do lado de lá da serra e para a parte de Espinosa. E esses anais, geralmente, é na região de Montes Claros. Beleza, até aí tá beleza, né? Então, eu vou fazer esse vídeo
e a gente pode continuar essa história, sabe? Porque eu gosto de fazer vídeo com 10 minutos, então eu vou fazer uns episódios aqui. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que não tem fundamento, pode ser que na Serra Geral, quando o Spinoza terminou sua expedição lá que ele saiu em 1553, 1554, 55, 1555, ele tenha passado, ele pode ter descido direto, seguindo o Rio Verde, subindo a foz do Rio Verde, subiu até Montes Claros. Aí, tudo bem, mas não nessa data, 1768. Ele pode ter subido e chegou às terras de Montes Claros, a foz do Rio Verde Grande. Com certeza ele fez isso. A expedição de Francisco Brusa Espinosa, juntamente com o padre Aspicueta Navarro, esse Navarro aqui que está falando, Espinosa Navarro, está misturando, não é o sobrenome de Espinosa. Espinosa era Francisco Brusa Espinosa. E o padre era padre, o que veio junto com ele, com o sacristão, com mais uma comitiva, era muita gente, era bastante gente. Né? Então, eles vieram, com certeza, eles devem ter vindo, não só com 12 homens, porque tinha muito índio, não tinha lógica de 12 homens. Eles não combatiam, eles não chegariam à foz do Rio Verde Grande com 12 homens. Porque se eles vieram com 1.500 homens, como é que eles iam com 12 homens? Não tinha lógica, né? Eles devem ter ido lá com uns 50 homens por aí, né? Então, com certeza, o Spinoza subiu, porque ele chegou em Spinoza e ele foi na foz do Rio Verde Grande até na beira do Rio São Francisco. E voltou porque ele não encontrou, a finalidade era encontrar ouro. Então ele deve ter subido o Rio Verde Grande até a foz do Rio Verde Grande, chegando às terras de Montes Claros. Aí o negócio está mais claro, meu amigo, está mais claro. Então eu estou contando essa história aqui como historiador, e eu não sou professor de história, mas eu pesquiso muito. Então essa fonte não tem fundamento. De 1500 e... Vamos supor que ele tenha durado bastante tempo. Ele não chegou a 1600, né? Esse pessoal vivo, 1600. Então, essa fonte aqui, 1768, o Arraial das Formigas, Espinosa, expedição de Espinosa, Navarro, não. Eles podem ter chegado lá, subindo a foz procurando ouro, em 1554, 1650, porque eles voltaram para a Bahia. 2 anos depois eles voltaram. Entendeu? Então, segue o meu canal aí para você ver a próxima parte do vídeo, que eu vou explicar para vocês sobre Montes Claros, como que nasceu o povoado de Montes Claros. Na coisa mais certa possível. Porque os dados aqui não dá, viu? Porque nós temos muito para contar, nós temos que falar dos Matias Cardoso, nós temos que falar dos bandeirantes, né, Fernando Dias, né, que o Matias Cardoso era auxiliar do Fernando Dias, né, o Antônio Gonçalves Figueiredo também era, e o Fernando Dias, ele explorou o Rio das Velhas, e o Rio Paracatu, né? O Rio Paracatu e o Rio das Velhas. E teve uma estância chamada Estância do Somidouro, lá do povoado de Somidouro, formou o povoado de Somidouro, que hoje é Pedro Leopoldo, né? Então, eu estou mais certo. Então, nós vamos ver isso aí. Explicar tudo direitinho para vocês sobre o nascimento de Montes Claros, sobre a região de Montes Claros e a região norte mineira. Ok aí? Clica no meu canal aí e espero o próximo capítulo dessa história. Se inscreve no nosso canal aí, Brasil dos Esquecidos.